Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus fixe em nossos corações, se faça no coração de cada um. E é com muito amor, com muita alegria que nós estamos aqui mais uma segunda-feira para ouvirmos as palavras que tanto nos libertam, nos confortam, que possamos, irmãos, neste momento, estarmos acerenando os nossos corações, estarmos comungando um pouquinho dos pensamentos divinos, que a luz do nosso Mestre Jesus venha nos aconchegando, nos acerenando, e que possamos fazer a nossa prece inicial para estarmos aptos, mais calmos e tranquilos, para assimilarmos melhores as ideias. Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, que neste momento, Pai, possamos sentir as energias do alto nos tranquilizando, que possamos, Senhor, agora nos aquietarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Irmãos, hoje vamos iniciar mais uma palestra. Como podem ver, como as virtudes nos aproximam das leis divinas. Neste nosso seminário, vamos abordar estes temas, as virtudes e as leis divinas. Iremos diferenciá-los em 3 partes. Primeiro, abordaremos o que são as virtudes, como compreendem as virtudes, traremos a visão de um filósofo, um dos primeiros a abordar a questão das virtudes, um pós-socrático, Aristóteles. Em seguida, vamos falar um pouco das virtudes, no sentido espírita, que o Espiritismo traz, né? Na segunda parte, iremos abordar as leis divinas, vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre cada uma delas, e encerraremos onde as virtudes nos aproximam das leis divinas. Vamos comentar e dizer o porquê que as virtudes nos aproximam das leis divinas. Então, vamos iniciar. Virtudes. O que são as virtudes? Como está ali? No sentido segundo o dicionário, são a conformidade com o bem, a excelência moral de conduta e dignidade. Estar em conformidade com o bem, segundo o Aurélio nos traz, é denotar virtude. Mas, como compreendia Aristóteles, segundo Aristóteles, como compreendia ele as virtudes? O que eram as virtudes para Aristóteles? Para Aristóteles, a virtude é o meio termo de toda atitude, é o equilíbrio. Então Aristóteles entendia a virtude como bom senso. Era você saber entender uma situação, compreender uma situação e saber, dentro do contexto que se inclui esta situação, saber qual atitude tomar, qual medida tomar. E a virtude é a medida das coisas, é o bom senso, é saber como agir, para Aristóteles. E aquele que sabia, conhecia a medida para as coisas, sabia a medida certa para determinadas atitudes, para ele era um homem virtuoso, aquele com sabedoria, pois que o homem virtuoso com sabedoria sabe levar uma situação, sabendo a hora certa de cada uma destas atitudes, a hora certa de tomar
cada uma das ações cabíveis naquele momento. Ele saberia entender, compreender e agir. Então, o equilíbrio, ele é imprescindível para que um homem se torne um homem virtuoso, um homem de virtude. Agora, como nosso tema, como a doutrina espírita, a luz da doutrina espírita, enxergava e enxerga as virtudes. O que são as virtudes segundo a doutrina espírita? Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, temos a seguinte frase: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Um homem de bem. Lembremos do Evangelho, capítulo 17, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 3 e o item 8. O item 3 é os caracteres do homem de bem. Compreendemos, lembremos, os caracteres do homem de bem, eles estão resumidos aqui: ser bom, laborioso, sóbrio, resignado, deposita fé em Deus e é caritativo. Estes caracteres, eles distinguem e compreendem as qualidades do homem de bem, as virtudes que o homem de bem possui. Ser bom é fazer o bem em quase o tempo todo, ter o bem como cartão de visita, como conduta retilínea e uniforme em cada uma de suas atitudes. Laborioso nos remete ao trabalho. Laborioso, o labor nos remete à lei de trabalho. O homem de bem, ele compreende que o trabalho o modifica, o torna digno. E ele sabe que é pelo trabalho que se encaminham toda a vontade de Deus. Que é pelo trabalho em que vamos angariando cada vez mais a nossa evolução intelectual. E através da nossa evolução intelectual, a passos tanto quanto mais curtos, mas vem a evolução moral. Então, é mais uma qualidade do homem de bem, mais uma virtude. A sobriedade nos lembra o que acabamos de falar, nos remete ao bom senso, ao equilíbrio, como já defendia Aristóteles muito antes de Cristo. O equilíbrio, a sobriedade nos traz o quê? Nos traz serenidade. E as situações que a nossa vida nos apresenta dia a dia demandam o quê? A serenidade, a sobriedade, a clareza para entender e enxergar as mais amplas e diversas problemas que a vida nos traz, as situações que a vida nos traz. E é com sobriedade, conhecimento e sabedoria que vamos conseguir conduzir essas diferentes nuances que a vida nos apresenta, tendo sempre em mente a caridade e o amor ao próximo. Mais uma qualidade do homem de bem. Modesto, a modéstia. O homem de bem, ele não quer se mostrar para o mundo, ele não quer ser reconhecido, porque ele compreende que apenas a um ser ele será cobrado, que a Deus ele está compreendido nas leis divinas, e a elas que mais tarde vão lhe cobrar, vão ter que ele terá que prestar conta. São apenas as leis divinas que o conduzem. Então temos aqui, até agora, o labor, a sobriedade, ser bom e modesto. A humildade, essa modéstia podemos entender como a humildade. E elas compreendem as leis divinas que veremos mais para frente. O homem de bem também é um homem resignado. Ele compreende, ele entende que toda e qualquer situação que ele vem passar são situações que vão torná-lo melhor.
Ele compreende que Deus deu esta oportunidade para ele, que ofereceu esta oportunidade para ele, para que ele aprendesse, entendesse, se aperfeiçoasse e ainda mais neste trabalho de perfeição que ele faz consigo mesmo, ele também leva os outros, as outras pessoas que estão ao seu redor, a se aperfeiçoarem, seja por exemplo, seja pela ajuda direta. Ele compreende que ele não está sozinho, que ele está em sociedade, e essa resignação, conforme as dificuldades lhe apresentam, esta resignação torna ele mais forte, mais determinado, porque além da resignação, ele também deposita fé em Deus. E é nesta fé, juntamente com a resignação, a sobriedade, o labor, o ser bom, ele consegue conduzir a sua vida da forma mais retilínea possível, da forma mais serena. E ele entende que todo este trabalho ele não passa sozinho, que toda esta jornada evolutiva, seja na carne, seja na vida espiritual, ele não está sozinho. Esta fé em Deus, ele entende, lhe dá forças para levar para frente, para seguir adiante. E que nada que acontece a ele, absolutamente nada que acontece, é sem a permissão divina. Esta permissão, esta sua submissão às vontades divinas, ele vai trabalhando em si a humildade. E também, além de toda essa fé em Deus, tudo isto que ele já vem trazendo consigo, ele também é um homem caritativo. O homem de bem é um homem caridoso, é um homem que compreendeu e entendeu que não está sozinho, que estamos imbuídos, imersos em uma lei chamada lei de sociedade, que é uma lei divina. Porque, irmãos, não estamos sozinhos, e o homem que tem fé em Deus, resignado, modesto, sóbrio, laborioso, que é bom, ele compreende que a sua evolução implica na evolução dos demais. Ele compreende que esta evolução é em conjunto, é em sociedade, que nos leva a uma outra lei divina, a lei do progresso. Então, meus irmãos, são através destas virtudes, destas condutas que o homem de bem possui, que elas vão nos trazendo próximos ao quê? Às leis divinas. Então, as nossas virtudes até aqui, conseguimos ver que elas comungam e entram em conformidade com algumas leis divinas. O homem de bem, ele já entendeu que a sua vontade, ela não é maior do que a vontade de um todo. Ele compreende que fazer o bem, ele está também fazendo bem a si e a Deus. Lembrando daquela máxima que Jesus Cristo nos falou: amar a seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui se encerram todas as leis e todos os profetas. O homem de bem já começa a compreender, já começa a ter vislumbre disso. E ele percebe que jamais será feliz enquanto um de seus irmãos ainda estiver triste. Ele compreende que este amor ao próximo, que esse trabalho para o progresso de todos, de toda uma sociedade onde ele está inserido, é a verdadeira felicidade, porque está entrando em conformidade com as leis divinas. Então, meus irmãos, qual a mais meritória dentro de todas aquelas virtudes que nós acabamos de falar que o homem de bem já possui? Qual a mais meritória de todas elas? Qual a virtude que nós possamos pensar, assim, por assim dizer? Qual que ela é melhor? Pensando, grosso modo. Qual a melhor de todas as virtudes? Nós vamos ver que Kardec
também se questionou sobre isso e depois questionou os espíritos. Dentro de todo o trabalho que ele fez, ele reservou uma questão para ela, que é a questão 893. A questão no livro dos espíritos, que está na terceira parte. Qual a mais meritória de todas essas virtudes? Questão 893. Aqui temos a seguinte resposta. Todas as virtudes têm seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Vamos analisar este ponto. Toda virtude tem seu mérito próprio. Então significa que não existem virtudes melhores do que as outras. Essa virtude não é melhor do que essa, elas são iguais. Por que elas são iguais? Porque, meus irmãos, quando nós começamos a perceber que determinada ação, determinada conduta que nós já temos por vício, costume, hábito de realizá-la sempre, começamos a entender que ela não está nos fazendo bem, está nos tornando infelizes. Quando nós percebemos isso, já denota uma certa evolução. Então, eu percebi que determinada atitude já não está me agradando, já não está me tornando feliz, eu estou me sentindo mal com isso, percebo ela, identifico essa dor, identifico que está nessa atitude, determinada atitude. E eu começo a modificar essa atitude, meus irmãos. E eu começo a lutar, a trabalhar o labor, a trabalhar a reforma íntima para tornar aquela atitude ruim, aquele vício ruim, numa virtude. Isso já denota uma grandeza, um certo grau de evolução. Estamos começando a nos engrandecer perante isso, perante a vida. Estamos fazendo o quê? Trabalhando nessa virtude, nessa conduta errada. Nós estamos começando a andar dentro da conformidade das leis divinas, de alguma lei divina. Tem algo que já não está me fazendo bem, estou percebendo que há algo que já não está mais trazendo felicidade para mim. Tem alguma atitude minha que já não está me fazendo bem, não está fazendo bem à sociedade na qual estou inserido. O que eu começo a fazer para tentar me tornar melhor? Eu começo a trabalhar nesta atitude. Ao trabalharmos esta atitude, nós estamos começando a desenvolver uma virtude. Estamos tentando trazer para mais próximo as nossas condutas, mais próximo das leis divinas. E quando essa virtude começa a crescer, nós começamos a perceber, a vislumbrar um pouquinho da felicidade. Porque a verdadeira felicidade se baseia, se assenta na conformidade das leis divinas. Mas lembrando que Jesus já havia nos dito, a felicidade não é deste mundo. Só poderemos gozar da verdadeira felicidade na perfeição, que é quando todas as nossas condutas já são virtudes por si só. Quando todas as nossas condutas, elas já se assemelham, já se assentam na conformidade das leis divinas. Quando já comungamos, do pensamento de Deus, do pensamento do Pai. Conhecemos apenas um que fez isso, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, um Espírito puro, um Espírito perfeito, ele já comungava dos pensamentos de Deus. Ele já conseguia fazer de todas as suas atitudes virtudes, todas trazendo um grau, uma perfeição moral imensa. E ele já estava conseguindo andar conforme todas as leis divinas. Já entendia da verdadeira vida e veio nos trazer isto. Continuando a resposta dos Espíritos. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, meus irmãos, identificamos aquele erro, identificamos aquela atitude que já está nos fazendo mal, que já não está mais conforme o que gostaríamos, já estamos
nos sentindo infelizes, realizando aquele desejo ruim, o que nós vamos fazer? Vamos começar a trabalhar, a nos colocar prontos para começar a modificar aquela atitude. Então, quando eu me voluntario a não mais me deixar levar pelos meus maus pendores, pelos meus vícios morais, e começo a tentar mudar as minhas atitudes, a minha conduta, isso por si só já é uma virtude. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, meus irmãos, mais uma vez, não há virtude melhor do que a outra, porque todas as nossas virtudes, elas implicam uma vontade firme de nos desenvolvermos, de nos engrandecermos, de melhorarmos, de estarmos mais aptos a nos centrar conforme as leis divinas. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Meus irmãos, aqui está o grande quê da questão. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Então, meus irmãos, sempre que eu ver uma ocasião, e esta ocasião eu conseguir abrir mão do meu desejo egoísta e pensar nos outros, porque, mais uma vez, estamos inseridos na lei de sociedade, em uma sociedade, quando eu estou compreendendo que o interesse de todos é maior do que o meu interesse, esta é uma virtude sublime. Mas prestem atenção nesta última frase. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. E aqui fechamos a questão 893. A mais meritória das virtudes é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Mais uma vez, a palavrinha desinteresse, ou perceber que o interesse pessoal não é maior que o interesse geral. Então, meus irmãos, não existe virtudes melhores. Toda virtude, ela tem seu mérito próprio, porque toda virtude denota voluntariamente o arrastamento contra os maus pendores. E a virtude mais sublime, mais agradável, é aquela virtude onde ela se assenta na mais desinteressada caridade. É fazer o bem pelo bem, é fazer o bem sem ver a quem. Não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda, a modéstia do caractere do homem de bem. É não querer holofotes, não querer se engrandecer, não querer fazer por vaidade, por orgulho. É fazer o bem, porque compreendemos que fazer o bem, estamos fazendo o bem para todos. Compreendemos, temos fé em Deus e compreendemos que fazer o bem para cada um de nossos irmãos que cruza o nosso caminho nesta viagem chamada vida, é também fazer o bem a Deus. Amar, mais uma vez, amar ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos continuar. Portanto, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, desinteressadamente, sem segundas intenções. Aqui, meus irmãos, fechamos o que é a virtude segundo a visão espírita. Fizemos um geral, mas e as leis divinas? As leis divinas ou morais? Onde elas se encaixam? Onde elas se encadeiam nisso? Qual a ligação das virtudes com as leis divinas? Antes, quem são as leis divinas? As leis morais ou divinas? Elas são 12. Aqui nós vamos trazer algumas. Primeiro, colocamos segundo as ordens que foram aparecendo na parte 3 do Livro dos Espíritos. Com exceção de uma que não colocamos.
A lei divina ou natural, lei da adoração, lei de trabalho e a lei de progresso. São duas leis que estão separadas nos capítulos. Um é um capítulo, outro é outro capítulo, mas que colocamos juntos porque elas têm conexão muito próximas uma da outra. Lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, que falamos várias vezes, lei da igualdade e a lei da liberdade. Mais uma vez, são leis separadas, que o Kardec trouxe de forma separada, mas que é possível uni-las. Lei da perfeição moral, lei de justiça, de amor e de caridade. Vamos falar sobre cada um, separadamente. Lei natural ou lei divina? Questão 614. Mas espera aí, o que é uma lei natural, né? Acredito que tenha sido uma questão que intrigou um pouco Kardec também. Ele quis saber um pouco mais sobre. O que nós devemos entender por lei natural? Os espíritos respondem de forma bem simples. A lei natural é a lei de Deus. Respondeu tudo ali. Nós estamos inseridos em uma sociedade hoje que possui leis vigentes. Estas leis, elas servem para, dentro do nosso padrão evolutivo, dentro da nossa condição evolutiva, que entendemos até hoje, elas servem para nos ajustar, para colocar ordem dentro da sociedade em que estamos hoje. Mas estas leis, elas são unânimes? Não, elas não são. Elas são completamente mutáveis, porque a única, ou as únicas leis imutáveis são as leis morais, as leis de Deus, as leis que Deus otorgou para que possamos viver sob ordem. E vamos compreender que estas leis nos trazem a felicidade, à medida que formos evoluindo. Os Espíritos continuam, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, meus amigos, meus irmãos, assim como já foi dito, quando não estamos em conformidade com as leis divinas, nós não estamos gozando da felicidade. A nossa felicidade, ela é maior quanto mais estivermos andando conforme as leis divinas às quais estamos inseridos. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando experimentamos momentos de tristeza, de dor, quando não estamos felizes, é porque ainda não estamos conforme todas as leis divinas. É porque ainda nos faltam virtudes a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas. Quando começamos, mais uma vez, quando começamos a trabalhar as nossas virtudes, começamos a fazer o bem sem ver a quem, a compreender que estamos inseridos numa sociedade sobre leis divinas e começar a fazer o máximo que podemos, identificando os nossos erros, estamos nos aproximando das leis divinas e nos tornando mais felizes. Assim como falo. Qual que é a próxima lei? A próxima lei é a lei de adoração. Mas, lei de adoração, como devemos entender a lei de adoração? O que é a lei de adoração? Em que consiste a lei de adoração? Questão 649 do Livro dos Espíritos. Kardec fez esta pergunta. Em que consiste a lei de adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Ah, mas espera aí, o homem de bem, o caráter do homem de bem, ele deposita fé em Deus. Olha, já é mais uma virtude. Quando ele deposita fé em Deus, ele, consequentemente, eleva o seu pensamento ao Pai. No momento em que elevamos o nosso pensamento ao Pai, nós estamos nos religando à nossa centelha divina. Elevar o pensamento a Deus é elevar as nossas vibrações, nos permitindo cada vez mais estarmos conectados a Deus. Quando nos conectamos com essa centelha divina que há dentro de cada um de nós, porque quando nos conectamos
Com essa centelha divina, nós estamos mais aptos a recebermos boas intuições, estamos mais aptos a trabalharmos em prol de todos, estamos mais aptos a desenvolver em nós as nossas virtudes, esta fé no Pai, esta compreensão que não existe nada por acaso e que tudo, que a nossa vida aqui na matéria nada mais é do que um piscar de olhos em toda uma eternidade, esta certeza ela nos ajuda a ter mais força para trabalhar em nós as nossas imperfeições. Os Espíritos continuam. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Ou seja, nós estamos mais próximos do Pai quando elevamos o nosso pensamento, quando fazemos as nossas orações, quando nos recolhemos e colocamos este momento para nos reconciliarmos, fazendo as nossas orações, nos encontrando um pouquinho com a centelha divina que habita dentro de cada um de nós. Seguindo, a nossa próxima lei. Lei de trabalho e a lei de progresso. Mas como assim? Como assim que a lei de trabalho, como assim que o trabalho é uma lei? Por que o trabalho é uma lei? Porque mãos paradas nada produzem. E se nada produzem, nada tem para oferecer. Se não temos nada a oferecer, estamos, por vontade própria, nos tornando inúteis. E não é essa a vontade do Pai. Ele não nos criou para sentarmos e ficarmos parados sem produzir nada. Ele nos criou do amor e para o amor. E percorrermos este caminho até a nossa perfeição requer muito trabalho. E é no trabalho que nós temos os meios, encontramos os meios do aperfeiçoamento intelectual. Temos o aperfeiçoamento intelectual para conseguirmos lidar com as mais diversas situações que deparamos, construirmos e criarmos meios de nos integrarmos, de nos ajudar mutuamente. E é neste aperfeiçoamento intelectual que, consequentemente, vem também o aperfeiçoamento moral, fazendo que o nosso lado intelectual puxa o nosso lado moral e vice-versa. Quando os dois andam juntos, caminham juntos, nós começamos a perceber que também estamos inseridos em uma outra lei, a lei de progresso. Com o desenvolvimento da nossa inteligência, tem-se o progresso do indivíduo, consequentemente de toda uma sociedade. Então é pela lei de trabalho que também temos e encontramos a lei do progresso. Com a nossa próxima lei, lei da conservação. Mas espera aí, como assim lei da conservação? Por que a conservação é lei? Porque, meus irmãos, fomos criados simples e ignorantes. Temos toda uma evolução para, através de nosso trabalho, da nossa vontade, dos nossos esforços, alcançarmos a nossa perfeição. Mas se não prezarmos pela nossa integridade, como é que nós vamos caminhar e chegar até esta perfeição? Como é que nós vamos trabalhar se nós não cuidamos de nós mesmos? Como é que vamos chegar a tal patamar se ainda não sabemos cuidar de nós mesmos, não prezamos pela nossa própria integridade? Quer Deus, que nós, além de amarmos uns aos outros, também nos amemos. Que nós devemos prezar pelo nosso corpo físico, falando aqui na matéria, prezar pelo nosso corpo físico para a manutenção de nossas forças físicas, porque é através delas que teremos energia para compartilharmos, para trabalharmos, para correr atrás da nossa evolução e a dos nossos irmãos. Como Deus poderá usar nós como instrumentos
da sua vontade se nós não temos forças? O instinto de conservação é lei natural, pois que se faz necessária a manutenção da vida corpórea para o aperfeiçoamento de cada ser. É na nossa vida material que encontramos e nos deparamos com a expiação, com a prova, para alguns missão, mas como que nós vamos acatar cada uma dessas tarefas, dessas diversidades que aparecem nos nossos dias, se nós não estamos aptos a passar por elas? Então, por isso, a conservação é uma lei. Por quê? Porque, mais uma vez, a lei de conservação, ela é o pilar para fazermos todo o resto. É na lei de conservação que encontramos, que temos, né, como lei, a manutenção das nossas próprias energias. Qual a próxima lei? Lei da destruição. Palavra forte, né? Destruição. Mas ela é uma lei. Por que a lei da destruição é uma lei? Mas como assim? Deus quer a destruição? Meus irmãos, vamos pensar de forma bem sucinta. Estamos passando por transformações. Neste momento, o que mais vemos são transformações, mudanças de ideais, mudanças da forma como vemos a vida, mudança da forma como lidamos com os nossos irmãos, mudança da forma como lidamos com a natureza. Estamos passando por mudanças o tempo inteiro, desde que fomos criados. A lei de destruição é uma lei porque ela recicla. É por ela que começam-se a ter as mudanças nos ideais, as mudanças nas formas de se enxergar a vida, de se enxergar o mundo. É com a lei de destruição que vem o progresso. É quando deixamos alguns ideais, alguns costumes conservadores, tanto quanto conservadores, de lado, e começamos a modificar a forma de nos portarmos diante de toda uma sociedade. A lei de destruição é necessária que tudo passe por uma transformação. Ela mostra que ela vem para que começam a ter mudanças e a transformação na forma como vemos tudo. Em nós mesmos, estamos passando por constantes transformações. Qual a nossa próxima lei? A lei de sociedade, uma lei tão falada, né, meus irmãos? Somos seres sociáveis. Somos seres que precisamos estar em contato com outros seres para que, através desse contato, nos é fornecido, né, onde podemos ajudar, onde devemos mudar. É através dessa socialização que nós temos a nossa integração, e é nessa integração que temos como nos ajudar trabalhando como seres que buscam a transformação. Sem a sociedade não nos apareceriam oportunidades para enxergarmos os nossos defeitos, não apareceriam oportunidades para vermos onde devemos mudar, ou até mesmo não haveria como amar. E é a lei maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é na sociedade onde temos a oportunidade de aplicarmos o quê? As nossas virtudes. Seguindo, lei de igualdade e lei de liberdade. A igualdade existe a partir do ponto em que Deus nos criou simples e ignorantes, destinados ao mesmo fim, a perfeição. Mas igualdade? Sim, meus irmãos, igualdade. Fomos criados do mesmo ponto de partida. Todos nós. Até Jesus, há muito tempo atrás. Mas fomos criados do mesmo ponto. Através das nossas escolhas, onde entra a liberdade, nós chegaremos aonde? Ao mesmo ponto. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas ninguém aqui está competindo pelo tempo. Não é uma competição. Nós estamos inseridos nesta lei de igualdade que nos permite sairmos do mesmo ponto, olharmos os nossos irmãos como uns iguais, pois estamos em estágios semelhantes, viemos no mesmo ponto, vamos para os mesmos pontos.
não são competidores. Somos irmãos de viagem que devemos nos ajudar, que devemos desenvolver as nossas virtudes para estarmos em conformidade com a lei de igualdade, com a lei de liberdade. Somos livres para escolhermos o caminho que bem entendermos. E também somos livres, somos obrigados a colher os frutos desse caminho que bem entendemos. Dentro da lei de ação e reação, que é o nosso livre-arbítrio, para chegar na perfeição. A nossa próxima lei. Lei de justiça, de amor e de caridade. Meus irmãos, vamos nos atentar bem a isto. É intrínseco no homem o sentimento de justiça. Todos nós ficamos meio incomodados quando vemos alguma injustiça, ainda mais que nítida, né, sendo cometida por aí. Nós ficamos meio incomodados, não sabemos, queremos justiça naquele ponto, quando vemos alguém sendo injustiçado. E esse sentimento de justiça, ele é desenvolvido juntamente com o progresso moral. À medida que o nosso progresso moral vai se instaurando, vai se fazendo, a justiça, ela vem junto, em conformidade com o nosso progresso moral, porque entendemos que somos todos iguais e que também merecemos oportunidades semelhantes, embora a sociedade onde nos encontremos, isso não é tão patente. Existe sim algumas desigualdades, mas quando vemos um irmão e reconhecemos nele um irmão, um filho de um mesmo pai, quando reconhecemos ele e vemos que ele está em uma situação em que não é legal e nós podemos ajudar e fazemos isso, estamos praticando a lei de justiça, praticando a caridade mais uma vez. A virtude mais meritória é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. E quando fazemos isso, estamos aplicando um pouquinho também de quem? Estamos em conformidade com o quê? Com a lei de justiça. E, consequentemente, nisso, vamos desenvolvendo e entrando em conformidade com uma outra lei de amor e de caridade. Porque, meus irmãos, o amor e a caridade está intrínseco na justiça e vice-versa. O amor e a caridade é a lei onde um dia todos estaremos inseridos, já estamos inseridos, mas todos estaremos comungando desta lei. Por último, meus irmãos, a lei da perfeição moral. O que é a perfeição moral? A prática da lei, de justiça, de amor, de caridade, o desenvolvimento das nossas virtudes na sua maior pureza. Ela engloba todas as virtudes. Todas as virtudes estão impostas dentro dessa lei da perfeição moral. O desenvolvimento de cada uma dessas virtudes, ela já denota uma conformidade com a lei da perfeição moral. E aí, meus irmãos, a gente vai começar a ver o porquê as virtudes se aproximam ou nos aproximam das leis divinas. Porque, como um homem de bem, ele já começa a andar dentro das virtudes, das leis divinas. Mas como que nós devemos conquistar e abranger cada vez mais as nossas virtudes? O que devemos fazer? Como fazer? Né? Pergunta 919, do Livro dos Espíritos. Foi Santo Agostinho que nos trouxe. Como que eu conheça-te a ti mesmo? Né? Santo Agostinho diz que, enquanto esteve encarnado, ele se questionava todas as noites, no final do dia. Eu fiz o melhor que eu pude? Eu agi conforme eu deveria, nesta ou naquela situação? Eu tive bom senso, equilíbrio, como o próprio Aristóteles já nos trouxe, para agirmos nesta ou naquela
situação, eu fui bom para com todos aqueles que atravessaram o meu caminho. Quando fazemos, meus irmãos, esse questionamento, esse auto-questionamento, nós começamos a nos defrontarmos, nos colocar frente a frente com nós mesmos. E aí é onde vem todo o labor, todo o trabalho. Conseguimos identificar um ponto onde pode estar errado e começarmos a identificar esse ponto e a trabalharmos neste ponto, esta atitude que não é boa, é viciosa, ela começa a se transformar num ponto de virtude, ela começa a se transformar um pouquinho mais numa virtude. E quando começamos a praticar esta virtude, colocando ela em todas as nossas ações, ou em todas as ações que forem cabíveis, ela começa a se tornar intrínseca. Começamos então a estar cada vez mais em conformidade com as leis divinas. Por último, então, como as virtudes nos aproximam das leis divinas? As virtudes, elas nos aproximam das leis divinas porque o esforço empregado para desenvolver uma virtude, ela começa a nos levar em comunhão com alguma lei divina, uma virtude que está sendo desenvolvida, que está sendo trabalhada, é uma energia que temos sendo gasta num ponto que precisa, que vai nos levar futuramente, ou ao longo de todo o caminho deste trabalho, deste labor, de nossos pontos ruins, vai levar até a comunhão de alguma lei divina, ou de todas as leis divinas, né? Porque não existe essa lei divina empreende só esta virtude, não, está tudo interligado. Cada passo dado para o desenvolvimento de uma virtude é um passo dado, são vários passinhos dados nas várias leis divinas. E sempre lembrarmos, meus irmãos, qual o maior mandamento, mais uma vez, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui estão encerrados todos os profetas e todas as leis. Então, meus irmãos, esta mensagem que eu quero deixar para vocês, para pensarmos ao longo da semana. Qual a virtude hoje que vocês, que nós, né, cada um de nós, estamos trabalhando para que mais tarde ou amanhã possamos andar em comunhão com qual lei divina? Qual virtude hoje vocês escolheram para andarmos em comunhão com a lei divina? Devemos ver, meus irmãos, as virtudes como pontos que nos aproximam das leis divinas. E nos aproximando das leis divinas, nos aproximamos cada vez mais da perfeição e da comunhão do pensamento com o Pai. Que tenham todos uma boa noite e que os bons amigos de luz estejam conosco. Que assim seja. Eu acho que eu vou baixar aqui um pouquinho. Ficou bom? Ficou. Boa noite a todos. Boa noite à família Semeador. Hoje é um dia, uma noite, né? Muito especial para nós, porque a gente percebeu aqui a nossa mocidade espírita. O Eric, essa sementinha do semeador, hoje falou tão lindamente, a gente se emociona muito. É uma emoção muito grande, uma felicidade, a gente gostaria de dividir com todos. Hélio, que Jesus o abençoe, que ilumine seu caminho. E com essa alegria em nossos corações, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus com muita gratidão. Abençoa, Mestre, a nossa casa espírita, todos os seus trabalhadores do plano físico, do plano espiritual, e que ela tenha sempre o compromisso de levar a tua doutrina na sua pureza, com responsabilidade e, acima de tudo, que seja sempre um local onde a caridade é praticada.
nesse instante e rogamos, Mestre, que abençoe cada um, cada lar, que os teus benfeitores possam transmitir o passe espiritual, fluidificar as águas aqui colocadas e que possamos nos fortalecer para buscarmos cada uma das virtudes que nos ensinastes e assim estarmos cada vez mais próximos de comungarmos do pensamento do Pai e de agirmos no teu amor. Que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que o Pai nos abençoe. Que tenhamos todos uma semana maravilhosa, abençoada. Beijo no coração.